Para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender e entender as clarezas que a Bíblia nos revela, por intermédio dos 66 livros. E dentro desses 66 livros que foram escritos e inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai falar conosco de uma forma diversificada. Deus vai falando, nos corrigindo, nos ensinando, nos levantando, nos alentando, nos ensinando que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Estamos só por um pouquinho de tempo. Nós estamos para cumprir uma missão e uma tarefa que Deus nos confiou. E dentro dessa missão e dessa tarefa, Deus deixou desde a igreja primitiva, quando Deus disse a Pedro, a Tiago, João e assim os demais discípulos, para que eles ficassem na cidade de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Esta palavra que o Senhor direciona aos discípulos, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, aguardasse aquilo que viesse de cima para baixo, aquilo que viria de Deus para com o homem, aquilo que viria do trono de Deus para cada um que professa a fé. Os discípulos estão reunidos em um propósito. Os discípulos estão confiantemente acreditando naquilo que Deus tinha prometido a ele. Embora Jesus ficou em um espaço de 40 dias ensinando, instruindo, mostrando acerca do reino dos céus e também dos homens, dizendo a eles que eles iriam ser testemunha ocular, eles seriam aqueles que iriam dar continuidade. E para dar continuidade àquilo que Deus designou e colocou sobre os ombros dele, não seria uma tarefa tão fácil, pastor, porque eles iriam enfrentar, mas essa luta agora não é uma luta como Davi enfrentou. Essa luta agora não está se referindo a uma luta física, a uma luta carnal, a uma luta aonde é arremessada lanças ou espada ou escudo para guerrear contra os seus adversários. Agora Jesus está expressando e ensinando os seus discípulos que a luta agora é espiritual. A guerra agora é espiritual, a batalha agora é espiritual. Não se vence com espada feita por mão de homem, não se vence com lança feita pelo mão de homem, não se vence com escudo feita por mão de homem, mas se vence através de uma vida devocionada a Deus em oração e súplica. Jesus começa agora a ensinar os discípulos, dizendo: acautelai-vos, porque ninguém vos engana, porque muitas coisas virão, vai acontecer, haverá guerras espirituais, mas eu estarei convosco todos os dias. Quando o Senhor assegura aos seus discípulos, dizendo: eu estarei convosco todos os dias, ele estava dizendo: no meio da tribulação eu estarei com vocês, no meio da luta também eu estarei com vocês, no meio da tribulação eu estarei com vocês, no meio da apostasia eu estarei com vocês, no meio da perseguição eu estarei com vocês. Jesus está mostrando como um amigo fiel, que independente do lugar que os discípulos iriam passar ou caminhar ou peregrinar, Deus estaria com eles todos os dias. Então, verdade que os discípulos agora acatam aquela palavra. Jesus agora começa a confortar o coração dos seus discípulos,
porque ali Jesus tinha cumprido a missão na terra, que ele foi levado como cordeiro mudo e nem sequer abriu a sua boca, ele foi imaculado, ele foi entregue na cruz do Calvário. Ele morreu por teu e pelo nosso, pelo pecado da humanidade. Jesus, ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades e também as nossas dores. Jesus agora ele vai apresentar como aquele que dá liberdade aos cativos, aos mansos. Ele vai apresentar como Deus que purifica o homem de todo o pecado. Foi através da cruz que os discípulos agora têm acesso ao Pai. Foi através da cruz do Calvário que os discípulos agora eles têm acesso à graça, que é um favor imerecido. Ninguém que está aqui ou que passou nesta terra era merecedor desta graça, mas por intermédio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse: olha, lá na cruz do Calvário, quando ele estava para ser expirado, a morte não teve poder sobre ele, a enfermidade não teve poder sobre ele, o poder político também não teve poder sobre ele, o poder religioso não teve poder sobre ele, o poder econômico também não teve poder sobre ele. A morte bateu de frente dele e disse: vamos matar, mas não teve poder sobre ele. Mas ele, quando estava de braços abertos, ele deu um brado dizendo: tetelestais, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus já estava dizendo? A dívida está paga, eu paguei com alto preço, preço de sangue, foi com sangue carmesim. Jesus me comprou, Jesus me comprou. Jesus agora, quando ele compra-nos com sangue precioso, Jesus olha para Pedro. Imagina se Jesus tivesse o sentimento que nós temos. Às vezes o nosso sentimento é de vingança, às vezes o nosso sentimento é de maldade, às vezes o nosso sentimento, pastor, é de pagar o mal com o mal. Mas o sentimento de Jesus é diferente. Quando ele olhou os discípulos, imagina como Jesus estava sendo chicoteado, imagina como Jesus estava sendo blasfemado. Jogaram um véu em seu rosto, bateram em sua face e disseram bem assim: profetiza quem o bateu. Cuspiram em sua face. Cadê aquele que disse: contigo eu vou até a morte? Mas o Senhor olhou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu irá me negar. Angústia começa a cercar Jesus, porque Jesus sabia que aquela missão não era dos seus discípulos, aquela missão não era daqueles que Jesus tinha curado. Imagina Jesus sendo condenado pelos homens. Estava Pôncio Pilatos, estava Herodes, estavam os homens ali da época religiosa, estavam os homens também religiosos, Anás e Caifás, dizendo: está vendo esse homem? Nós devemos crucificá-lo, nós temos que matar este homem. Mas havia um costume naquela época: pegaram um certo prisioneiro, um prisioneiro que tinha uma ficha suja, disse: vai lá, procura alguém que cometeu delito, que matou, que roubou, que furtou, que fez todas as coisas contra a sociedade. Pegaram um homem numa ficha muito suja, trouxeram diante da população e disse: aqui está Jesus e aqui está Barrabás. Mas havia 2 sacerdotes, um por nome Caifás e outro Caifás e Anás. Eles começaram a incitar a multidão, dizendo: olha, vocês têm que gritar: crucifica Jesus e solta Barrabás, crucifica Jesus e solta Barrabás. Jesus está calado, igreja. Jesus, ele não abre a sua boca.
profetizado: como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e nem sequer abriu a sua boca. Mas diante daquela profecia estava ali aquele chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco, que ia carregar o pecado da humanidade. Ele está calado. Anás e Caifás está incitando a multidão, dizendo: grita, diga para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Pegaram Jesus e crucificaram. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? Cadê os discípulos? Cadê aquela multidão que Jesus tinha alimentado com cinco pães e 2 peixinhos, alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Cadê aquela multidão? Cadê aqueles que Jesus tinha curado da lepra? Ninguém estava próximo de Jesus. Jesus tinha motivo de sobra, pastor, para dizer: esse povo não merece. Eu não vou morrer por ninguém. Eu não vou morrer por Maria Madalena. Eu não vou morrer por Pedro. Pedro me negou por 3 vezes. Eu não vou morrer por João, porque João queria que o fogo descesse do céu e matasse todos os moradores da terra. Eu não vou descer por ninguém que está aqui, porque ninguém teve compaixão de mim. Mas Jesus não olhou desta forma. Jesus não olhou desta maneira. O sentimento de Jesus é o contrário. Que sentimento que tem em nossos corações? O sentimento é de vingança, não pode ser. O sentimento é de ódio, também não pode ser. O sentimento é de pagar o mal com o mal, também não pode ser. O sentimento é, irmãos, de falar mal daquele irmão porque eu não gosto dele. Eu vou fazer escondida, quando se une para tentar sujar o seu nome e degrinir a sua imagem. Mas Deus é diferente, porque se Deus olhar, pastor, como um homem vê, coitadinho de nós. Mas o sentimento de Jesus é o contrário, é engordar os seus escolhidos, é em livrar aquele a quem ele ama, é proteger aquele a quem ele chamou. É por isso você não entende. É tanta perseguição, você está de pé. É tanta luta, você está de pé. Tentaram te parar, mas você está de pé. Veio enfermidade, você está de pé. Veio Covid-19, também você está de pé. Veio tanta luta. Alguns teve luta até no ventre da mãe, assim como eu tive. Mas graças a Deus estamos de pé, porque a luta não começa aqui, pastor. A luta começa que antes de formar-se no ventre da tua mãe. Quando tu chega no ventre da sua mãe, a guerra começa lá, porque é lá que o diabo observa e diz: dentro do ventre dessa mulher vai nascer um homem de Deus, vai nascer uma mulher de Deus, vai nascer alguém que é especial. É por isso, Maria, quando ouviu a palavra, o anjo disse: salve agraciada, bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o ventre, bendito é o fruto do seu ventre. Deus estava dizendo: chegou o tempo de nascer um menino que vai crescer e vai resgatar a humanidade. Jesus agora, naquela situação, Jesus ele não olha como nós olha. Jesus ele não vê como nós vê. Jesus não enxerga como nós enxerga, porque Jesus, olhando para Pedro, viu um homem frágil. Jesus, olhando para os discípulos, viu os discípulos frágeis, aquelas pessoas vulneráveis. Mas Jesus, quando apresentou, disse: vem cá, sou eu mesmo. Ninguém está acreditando. Jesus ressuscitou ao 3º dia. As mulheres estão chorando, os discípulos estão com uma tristeza profunda, dizendo: nós não podemos fazer nada. Ali estava um soldado reunido, fortemente armado, e se nós tentássemos interromper aquele julgamento, nós seríamos mortos também. Nós não podemos fazer nada. Os discípulos começam a pensar: o que eu deveria fazer? Eu tinha que pegar Jesus e levar embora, arrancar
essa situação, mas ninguém pôde fazer nada, até porque o que estava escrito era para cumprir aquilo que estava escrito na palavra, que ele seria levado ao madeiro pelo meu e pelo teu pecado. Mas Jesus, ele chama os discípulos, encontra com eles. Tomé não está acreditando, porque no meio da igreja sempre vai ter quem crê, mas sempre vai ter aquele pastor que também não crê. Está dizendo: será que Jesus ainda cura? Será que Jesus ainda liberta? Será que Jesus ainda ressuscita morto? Será que Jesus ainda cessa a guerra? Será que Jesus ainda abençoa celeiro? Mas nós vamos entender, pastor, que para o nosso Deus nada é impossível. Mas o interessante diante dessa situação, Deus vai apresentar o nosso lado humano, porque maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Deus disse: está vendo, Pedro? Tu disse que iria comigo até a morte. Pedro está entristecido profundamente, a cabeça está baixa, mas Deus vai dizer: porque Jesus, ele não vem para destruir o astral de ninguém, para entristecer ninguém, para jogar ninguém para baixo. Jesus é especialista em pegar na mão do caído e colocar de pé. Jesus é especialista em dizer: vou lá na UTI, vou visitar quem está desenganado pela medicina e vou mostrar que eu sou Deus. Deus não precisa provar para ninguém, mas Ele ama curar, Ele ama libertar, Ele ama transformar. Levante a cabeça, Pedro. Eu sei que tu me negou, eu sei que tu cantou orelha de malco, tu afundou entre meias águas. Sim, você deu lugar ao aniversário, mas a partir de hoje a sua história muda, Pedro, porque eu vou edificar a sua vida espiritual sobre a rocha. Jesus estava dizendo: Pedro, enquanto a vida do cristão não está edificada sobre mim, não tem como crescer, não tem como prosperar, não tem como progredir, não tem como ter uma vida plena em santidade para com Deus. Deus está dizendo: Pedro, fica tranquilo, porque a partir desse momento você vai ser edificado sobre a rocha, porque a partir de hoje as portas do inferno, levante a mão, igreja, as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. O sentimento de Jesus agora é curar o interior de Pedro. O sentimento de Jesus agora é dar positividade ao interior de Pedro. O sentimento de Jesus agora é dizer: Pedro, agora você é minha testemunha e vai sair pregando em toda a Judaia e Samaria e até os confins da terra. Você é minha testemunha. Mas Pedro reconhece o seu estado caótico, a sua pequenez, o seu lado homem, o seu lado humano, dizendo: Deus, quem sou eu? Eu te neguei, eu fiz tanta coisa, Senhor. Agora tu está dizendo que eu agora serei edificado sobre a rocha. Mas Jesus está dizendo: fica tranquilo, Pedro, porque quem vai convencer é aquele que vai descer lá do alto, aquele que foi profetizado pelo profeta Joel: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos, os jovens profetizarão, terão sonhos e revelações. Vai impactar a igreja. Pedro agora toma a palavra, acredita. Está dizendo agora, Pedro não está dizendo: eu sou humano, eu vou até a morte, eu vou andar por cima das águas. Pedro agora está dizendo: eu dependo de ti, eu pareço de ti, sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo. Pedro agora é impulsionado pela mão daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Está dizendo: caminha, Pedro, eu sou contigo. Marcha, Pedro, eu sou contigo. Deus está falando com Pedro aqui esta noite. Está dizendo: caminha, caminha, caminha. Mas está difícil, meu Deus, não tem problema, caminha.
Eu tenho a autoridade de Deus para dizer: o nosso sentimento é um sentimento de ganhar alma, pastor. O nosso sentimento é de olhar para alguém e dizer: usa mais Deus, usa mais o ministério da palavra, usa mais o ministério do louvor. Olhar para alguém e dizer: o nome dele está no atrás, glória a Deus por isso. O nome dele está no banho, glória a Deus por isso. Está dizendo, está vigiando longe, ou está em outros estados, não tem problema, é Deus que está levando, é Deus que está levando. Deixa Deus levar, deixa Deus subir. Levante a mão, levante. Tem uma apoteose de Deus descendo aqui, é para quem tem a marca da promessa. Eu vejo uma chuva inundando aqui esta noite, e vai tomar conta de crente, vai tomar conta de crente, vai. Eu não sei se é o primeiro dia, segundo dia, mas uma palavra eu tenho. Prepara, porque Deus vai mudar a sua história, vai mudar o teu cativeiro, e vai mostrar que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Levante a mão para ver. O sentimento de Jesus sempre foi perfeito, porque Jesus ele não pode negar a sua própria identidade. A identidade do adversário da nossa alma é matar, roubar e destruir. Essa é a identidade do inimigo da nossa alma. Mas a identidade do nosso Deus, ela não pode ser mudada. O nosso Deus veio dar vida e vida com abundância. Ele apresenta como advogado, o advogado das causas perdidas. Ele apresenta como o autor e o consumador da nossa fé. Ele apresenta como o bom samaritano que levanta os caídos e abate os soberbos. Ele apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele apresenta como a rosa de Sarão que exala o bom perfume. Ele apresenta como a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Ele apresenta como o caminho que tira o homem do beco sem saída. Jesus ele não pode mudar a sua identidade. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Hoje ele apresenta como o advogado, mas lá na frente ele vai apresentar diante do tribunal como o juiz que julgará a terra. Mas desta noite nós estamos aqui porque o nosso Deus quer absorver a nossa causa ou obra. O nosso Deus ele quer entrar com providência e diante dos nossos acusadores ele quer dizer: eu comprei ela com sangue e carnezinha. Foi Deus que comprou o seu ente querido, foi Deus que comprou o seu filho, a sua filha com sangue do cordeiro. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. A casa pode estar tecida, ocupada pelo inimigo, mas no testamento está escrito: eu comprei ela, comprei ele com sangue e carnezinha. Essa é a maior ira do diabo, porque Deus nos deu essa oportunidade de ser regenerado por ele, de alcançar a graça dele. Mas para o diabo não. Ele será julgado naquele grande dia e será lançado nas trevas exteriores, juntamente com aqueles que desobedeceram a Deus, juntamente com aqueles que não amam o próximo, juntamente com aqueles que não sabem perdoar aqueles a quem lhe ofendeu, juntamente com aquele que tenta ocasionar o mal nas escondidas, juntamente, mas aquele que buscou e disse: Senhor, eis-me aqui, eu dependo de ti,
Eu não estou pregando para quem tem sentimento de Caim, que procura ocasião para matar o seu irmão. Não, não. Eu não estou pregando para alguém que tem sentimento de Caim. Eu não estou pregando para alguém que tem sentimento de Esaú, que não faz ligança àquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas eu estou pregando para alguém que é igual Jacó, que mesmo com grandes fragilidades, está de joelho dobrado, de boca no pó, está dizendo: Deus me faz tocar aos céus, Deus me faz tocar aos céus. Tem problemas, tem dificuldade, mas me faz tocar o céu. Jacó queria tanto tocar o céu, que ele viu uma escada, pastor, que tocava na terra, tocava no céu, tocava no céu e tocava na terra. Anjo descia e anjo subia, e a Bíblia vai dizer que um dos anjos, Jacó grudou ele, disse: não salto enquanto não me abençoar. O anjo está dizendo: salta Jacó, mas Jacó não solta. Salta Jacó, mas Jacó não solta. Aí de repente o anjo viu a persistência de Jacó e colocou o nome daquele lugar Peniel, porque tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E trocou o nome de Jacó. A partir de hoje será Israel. A partir de hoje a sua casa será Israel de Deus, a sua casa será moradia de Deus, a sua casa será testemunha de Deus. A partir Alá é maracancho Rumaracalabaraka. Qual é o sentimento? Qual é o sentimento de Nadab e Abiú, que provocaram rebelião para tentar impedir o agir de Deus? Não estou pregando para quem tem sentimento de Nadab e Abiú. Eu estou pregando, não estou, mas eu estou pregando para alguém que tem sentimento de Abraão, que tem sentimento de Moisés. Quando Moisés disse: Senhor, esse povo é difícil. Aí o Senhor disse: Abraão, Moisés, você quer que eu destrua tudo este povo? Você quer que eu arranque da terra? Moisés vai dizer: Senhor, não faça tal coisa, porque se fazer isso, arranca o meu nome do livro da vida. Moisés amava aquele povo. É preciso Deus levantar homens e mulheres que têm o mesmo sentimento de Moisés. Está dizendo: eu amo esse povo, eu quero ajudar esse povo, eu vou levantar as mãos para resgatar esse povo. Tem muita gente que precisa de salvação, e é você que vai salvar, vai. É você que vai pregar o nome de Jesus. Jesus vai fazer a obra, e através da tua ação, Deus conta contigo. Deus conta contigo, Deus conta contigo, Deus conta contigo na obra. Olha para alguém e diga: Deus conta contigo. Deus conta contigo. Aí Paulo vai dizer bem assim para a igreja de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou, ele se humilhou a si mesmo, tomando-se forma de servo, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a qual Deus o exaltou. Porque todos que se humilham a Deus exalta, porque todos que reconhecem Deus exalta. Ele deu um nome que é acima de todos os nomes. Não tem grande que vai ficar de pé diante dele, não tem rei que vai ficar de pé diante dele, não tem príncipe que vai ficar de pé diante dele. Donald Trump estará diante dele, vai ter que se curvar. Kim Jong-un
O presidente da Coreia do Norte também vai ter que se dobrar, vai estar diante dele. Luiz Inácio Lula da Silva, naquele grande dia, terá que se curvar diante dele. Nicolas Maduro irá se curvar diante dele. Todas as nações vai ter que se curvar. Vai começar por Herodes, vai começar por Pilatos, Pôncio Pilatos, vai ter que se curvar diante dele. Não vai ter grande naquele dia, todos os joelhos se dobrarão. Israel vai ter que se curvar. Os muçulmanos vai ter que se curvar. Irã vai ter que reconhecer. A nossa vida era clamar por Alá. Nós gritava Alá, Alá. Mas Alá não fez nada por nós. Maomé não fez nada por nós. Nós olhamos para aqueles cristãos, nós apontava eles como doido, dizendo Alá. Eles pregam sobre Cristo, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Mas o profeta Maomé disse: não passa de um profeta. Mas Jesus não foi só um profeta, ele foi profeta, foi sacerdote, ele foi juiz, ele é advogado, ele é aquele que está em nosso meio. Naquele dia ele vai reconhecer: nós crucificamos o Cristo, nós viramos as costas para ele e demos o braço. Oriente Médio vai ter que se curvar, vai dizer: nós não temos crédito, mas está o Cordeiro de Deus, ali está o Cristo que nós crucificamos. Mas a igreja estará ao lado de Jesus para ajudar as nações caídas, para ajudar os pecadores, os reis da terra, os milionários que não tiveram compaixão do pobre, que não estenderam a mão, que não fizeram nada por ninguém, mataram as crianças inocentes. Naquele grande dia vai apresentar diante do tribunal de Deus. Tem glória aí? Tem glória aí? Tem glória aí? Naquele grande dia, as lutas que você passou aqui, e Deus enxugará todas as lágrimas. E Deus enxugará todas as lágrimas. E Ele vai dizer: vinde bendito dos meus pais, vinde bendito do meu Pai, vinde, entra para a porta do Cordeiro, entra para a porta do Cordeiro, entra. Aqueles que foram queimados, matados, soterrados, aqueles que foram entregues ao fio da espada, lançados no coliseu de leões, que clamam dia e noite debaixo do trono de Deus, clamando por vingança. Está lá no livro de Apocalipse, dia e noite, eles que foram martirizados, eles clamam dia e noite por vingança, dizendo: faça justiça por nós, faça justiça por nós. Eles também estarão naquele grande dia. E você que sofreu aqui, você que passou luta aqui, que falou de Jesus, alguém pegou aquele panfleto. Quantas vezes eu já vi isso, pastor? Entregar um panfleto para alguém dizendo: eu não acredito nisso, jogar no chão. O coração dói, o coração sangra, o coração é ferido por alguém virar as costas para Jesus. Mas a igreja de Cristo Jesus está aqui para cumprir esta missão, queira o adversário ou não. A igreja vai continuar triunfando, caminhando, marchando, vai continuar fazendo a diferença na terra.